tratar do acordo firmado com 46 escolas particulares. Doutora Thelma Leal, da Terceira Promotoria de Justiça do Consumidor, será a primeira pessoa a fazer a explanação. Em seguida, nós passamos a palavra para o Superintendente de Proteção e Defesa do Consumidor do PROCON, doutor Felipe Vieira, para a Defensora Pública, Ariana Souza, representando a Defensoria Pública, e também coordenadora da Especializada Cível da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E, posteriormente, nós passaremos a palavra para o advogado do Grupo de Valorização da Educação, GVE, representante das escolas, doutor Fred Didier. Tá certo? Nós vamos começar, nós temos 1 hora, o formato é de explanação dos participantes, depois a imprensa, a gente vai submeter que a imprensa faça as perguntas, as pessoas devem usar o chat para fazer as perguntas, tá? Quem tiver problema no microfone pode escrever, que a gente faz a pergunta, mas cada jornalista de veículo se pronuncie diretamente à pessoa que quer falar. Tá bom? Doutora Thelma. Antes da palavra da doutora Thelma, gostaria só de ressaltar que essa live está sendo gravada, ok? Doutora Thelma. Ok. A senhora pode falar agora. Boa tarde a todos. Mais uma vez me apresento, sou Thelma Leal de Oliveira, promotora de justiça titular da Terceira Promotoria do Consumidor. Quero iniciar minha fala agradecendo aos meus parceiros de jornada. E começo com o Felipe, doutor Felipe Vieira, do PROCON. Nós já nos tornamos tão íntimos no trato do fechamento desse TAC, que as formalidades ficam até meio que de lado. Doutor Felipe Vieira foi nosso primeiro parceiro, como superintendente do PROCON, deu total e restrito apoio à Promotoria do Consumidor para que pudéssemos chegar onde chegamos. Sempre comprometido com o seu trabalho, sempre comprometido em defesa do consumidor e intransigente nessa defesa, mas que, com o coração aberto, como eu sempre disse, nós conseguimos chegar onde chegamos. Doutora Ariana Souza também, nos conhecemos hoje, pessoalmente, nos vimos, que aquilo não pode ser dito como conhecimento, nos vimos hoje pessoalmente, mas é como se já fôssemos amigas de infância, do tanto que mantivemos contato durante todos esses dias. Também restrito apoio, parceira de todas as horas, imbuída na missão de defender os direitos do consumidor, e foi, assim, essa parceira perfeita que nós tivemos, eu diria, ao longo desses últimos 40, 50 dias. Dr. Fred Didier foi de papel extremamente importante. Eu diria que, de todos nós, quem ficou com a pior parte foi ele, porque ele teve que conciliar os interesses dessas quase 50 escolas. Eu imagino o desgaste que foi. A proposta inicial de um acordo foi feita numa reunião que nós fizemos, uma reunião virtual, evidentemente, e aí eu pedi ao doutor Fred que nos apresentasse uma proposta. E aí eu já começo falando como é que nós chegamos até aqui. O doutor Fred nos apresentou uma proposta e nós, nos debruçamos em cima da proposta dele e apresentamos uma contraproposta. Acreditamos até que, naquele momento, diante daquela reunião, que as portas estavam fechadas, nós estávamos todos muito fechados a um acordo. Em determinado momento, eu fiz uma brincadeira com todos e chamei que a gente fizesse uma pechincha numa feira livre. Vamos conversar, vamos negociar, porque se trata de um acordo, de uma negociação. E nada mais é o que acontece numa feira livre, como boa interiorana que sou. E aí nós chegamos a esse acordo. Não imagine que foi fácil, não imagine que foi 1 ou 2 dias, 1 ou 2 noites sem dormir, foram vários dias, mas o importante é que nós conseguimos chegar a um consenso em um assunto extremamente delicado. Todos nós estamos vivenciando essa pandemia. Graças a Deus, vai ser a única das nossas vidas. Deus não há de permitir que passemos por outra situação dessas, mas estamos tentando minorar essas sequelas dessa pandemia, especialmente na área de defesa do consumidor e especialmente na área de educação.
a intenção nossa era conciliar. E por isso, desde o primeiro momento, quando nós expedimos a recomendação 6/2020, no dia 22 de abril, uma recomendação que teve uma repercussão muito boa, onde, em vários meios de comunicação, nós nos manifestamos no sentido de que se tratava de uma orientação, mas que as escolas não eram obrigadas a cumprir, como não são obrigadas a cumprir as recomendações, mas essa recomendação deu força ao consumidor, e deu um norte, deu uma orientação aos donos de escola. Despertou a atenção de todos e foi aí que nos procuraram, o Cinep, o GVE nos procurou e nós chegamos onde chegamos. Ao longo dessa nossa reunião, nós vamos esclarecer os pontos que foram aventados, mas e dizer ainda que esse procedimento, esse TAC, ele foi firmado dentro de um procedimento administrativo, seguindo todas as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Esse procedimento ele é registrado no sistema do Ministério Público, as pessoas podem ter acesso ao andamento desse procedimento, entretanto, muitas peças elas não ficam acessíveis ao público em geral. O TAC, especificamente, nós solicitamos, Elane pode confirmar, a imprensa do MP que disponibilizasse esse TAC no site do MP, um link para que as pessoas tivessem acesso ao TAC, porque foram inúmeros pedidos hoje pela manhã e nós não tínhamos condição de atender a todos, então pedimos que esse TAC fosse disponibilizado através de um link no site do MP para que as pessoas pudessem ter acesso. Nós esperamos que, com a celebração desse TAC, com esse número grande de escolas, nós temos uma repercussão muito positiva, que outras escolas se aliem a essas escolas e nos procurem, estaremos abertas a negociar. Esclareço ainda que temos cerca de 20 a 25 procedimentos ainda em tramitação na promotoria contra escolas específicas e estamos analisando caso a caso. E não estamos, de forma alguma, fechados a qualquer tipo de acordo, claro, que observados todos os parâmetros legais. Então, aqui fica essa minha primeira fala e a gente se reserva para oportunidades outras se manifestar. Muito obrigada. Agora a gente passa a palavra para Dr. Felipe Vieira. Dr. Felipe Vieira é superintendente de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON. Seu telefone está mudo, Felipe. Oi, me ouvem bem agora? Ok. Todos me ouvem bem? Ok. Bom, esse primeiro tato inicial aqui com o microfone demonstra o quanto eu aprendo com a doutora Thelma, brincando, claro, pela proximidade que se criou. E notem como as relações que iniciaram virtualmente hoje já têm muitos bons frutos. Não me dei conta, doutora Thelma, quando nos vimos hoje para a formalização de alguns atos, de que de fato era o primeiro momento em que nos encontrávamos pessoalmente, tantas tardes e noites que nos reunimos aqui virtualmente para poder chegar a essa conclusão. Também a grandíssima pessoa que já me sinto na liberdade de chamar amiga, parceira e com desempenho fantástico nas lives em que já vi participar, que é a doutora Ariana, levando sempre o conhecimento a todos os amigos, levando o conhecimento à população, a defensoria que tem esse traço muito próximo do PROCON em receber não só os consumidores, como também de falar diretamente com eles, de comunicar, de ouvir e dividir conosco o PROCON a função de ser aquela primeira porta em que o consumidor bate para obter uma informação, o momento em que ele está em dúvida, o momento em que tem uma incerteza, o momento em que ele quer uma segurança, sempre vai encontrar exatamente nessas instituições que estão aqui hoje diante de vocês, dos senhores da mídia, né, que são PROCON, Ministério Público e Defensoria Pública. Foi um projeto arrojado esse que a gente apresentou e discutiu com o GVE, tínhamos envolvido também o Cinep, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares, outras unidades escolares, mas conseguimos converger na pessoa de Dr. Fred Didier, a quem cumprimento aqui, mando um grande abraço e parabéns, Dr. Fred, pelo trabalho, poder de convergência das 50 vozes diferentes, 50 realidades diferentes que existiam nessas escolas, mas que pegando esse primeiro grupo, esse primeiro corte, essa primeira fatia
do mercado, nós conseguimos concluir num trabalho que foi difícil de se chegar a um consenso, mas com certeza muito sólido e muito concreto quanto à certeza de que, de fato, obtivemos um bom resultado. Isso foi possível exatamente por aquela linha mestra que nós temos aqui entre os órgãos de proteção e defesa do consumidor, que é exatamente conciliar. Conciliar é a palavra de ordem que eu costumo falar, e aqui eu cumprimento a todos da mídia com quem eu já tive a oportunidade de tratar pessoalmente, seja em mídia televisiva, seja via rádio, seja via blog ou via escrita, sites e WhatsApp, enfim, para poder cumprimentá-los e dizer que esse trabalho se torna tão maior quanto os senhores possam repercutir isso positivamente. Os termos desse TAC foram termos que nós convergimos com a solidez, como eu disse, de que é um ponto muito positivo para os consumidores e que certamente, ao serem provocadas outras escolas que neste momento não assinam, potencialmente haverão de assinar, potencialmente haverão de se dobrar ao entendimento de que, de fato, o consumidor teria esse direito a que chegamos através do TAC. Então, essas considerações iniciais aqui se fazem repercutir também pelas denúncias que nós recebemos, tanto de escolas quanto de instituições de ensino superior, algo que a gente já vinha observando desde a segunda quinzena de março, e a gente evoluiu o nosso pensamento até lá e chegamos nesse ponto-chave hoje desse TAC. Como a doutora Thelma disse, não foi uma ou duas noites, realmente foi um tempo bastante produtivo do ponto de vista de aprimoramento das discussões e de certezas nas conclusões. Então, a soma desses órgãos dos trabalhos nos permitiram chegar a esse resultado que a gente haverá de tratar ao longo das perguntas, ao longo da tarde. Então, muito boa tarde a todos. Agora a gente passa a palavra para a doutora Ariana Souza, representando a Defensoria Pública. Bom, boa tarde a todos os jornalistas da mídia. E, de fato, como nossos colegas parceiros que nos antecederam, foi um trabalho em conjunto dos órgãos de defesa do consumidor, um trabalho com discussões muito amadurecidas e que possamos nos debruçar diante das questões que nos foram postas nesse cenário do estado de pandemia em que vivemos. Então, como a Defensoria Pública, como órgão de defesa do consumidor, recebeu esta oitiva, né, essa fala dos consumidores, e, a partir daí, procuramos desenvolver um trabalho que hoje finalizou e se concretizou num TAC. Desde o início, procuramos o consenso, porque é a melhor forma de se equacionar um conflito, em vez de buscar o judiciário. Então, a todo momento, tentamos, com as propostas e contrapropostas, e o doutor Fred foi, assim, uma peça-chave, uma peça muito importante nessa construção desse consenso, para que possamos concretizar esse início de trabalho diante da relação consumerista entre alunos e instituições de ensino, uma relação que estava realmente um pouco desequilibrada diante das situações, e o consumidor, como parte mais fraca da relação contratual, nós, como órgãos de proteção de defesa do consumidor, numa atuação conjunta, unidos, podemos resguardar minimamente o direito consumerista aí nessa relação. Então, eu acho que parabenizo a todos, que foi um trabalho de união mesmo dos órgãos de proteção do consumidor, para que cheguemos a este resultado, fim, que é um consenso conciliatório e na concretização de um termo de ajustamento de conduta, salvo engano, creio eu que seja
o primeiro TAC realizado no país. Então, não foi um trabalho de um dia nem de uma semana, foram várias semanas nos debruçando nas questões, nas propostas, e, felizmente, conseguimos chegar num denominador comum, e, a partir daí, possamos desenvolver um trabalho de proteção ao consumidor diante das outras escolas que ainda não aderiram aos termos, mas estamos abertos a conversar, a analisar caso a caso. Fomos nós, como órgãos de defesa do consumidor, fomos muito responsáveis e maduros no enfrentamento desta questão, que é uma questão multidisciplinar, e tentando que isso possa ter um resultado satisfatório para esse consumidor, que, como eu já disse, é a parte mais fraca dessa relação de consumo. Então, estamos aqui para dirimir qualquer dúvida em relação ao termo de ajustamento de conduta. Estou muito feliz com o resultado e parabenizo a todos os envolvidos neste feito inédito diante desse estado da pandemia. Muito obrigada e boa tarde. Vou passar a palavra agora para o doutor Fred Didier, representando o Grupo de Valorização da Educação e representando as escolas. Por favor, doutor Fred. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com todos os senhores e senhoras. Preciso começar de um modo um pouco diferente dos meus colegas. Estamos diante de um problema de uma magnitude inédita. Parece um clichê, mas é importante dizer. É um problema econômico, é um problema sanitário, é um problema educacional, é um problema trabalhista, é um problema consumerista e é um problema concorrencial. Ou seja, é um problema com múltiplas frentes, de múltiplas naturezas, pelo menos 6 naturezas. E um problema tão complexo como esse somente poderia ser resolvido por um consenso multi-institucional, um consenso plural, construído com muito diálogo, com muito tempo. Foram 30 dias de debate. Nosso primeiro encontro foi no dia 4 de maio, uma segunda-feira. A doutora Thelma vai se lembrar disso. E de 4 de maio até essa segunda-feira agora, dia 1º de junho, dia 2 de junho foi quando a gente arrematou a última linha do TAC. Se passaram um pouco mais de 30 dias, com muito debate, muito diálogo. Então, é preciso dizer que um problema tão complexo como esse, que não é unidimensional, não diz respeito só às relações de consumo, só podia ter sido resolvido da forma como foi. E é preciso também dizer que um problema como esse só poderia ter sido resolvido a partir da confluência e da bela e importante cacofonia de vozes que a democracia permite nos últimos 2 meses, 3 meses, né? Desde o início da pandemia. Foram muitas vozes a debater esse assunto na arena democrática, desde vozes de políticos, como o deputado Alan Sanches, que claramente capitaneou a discussão em nível parlamentar, às vozes dos órgãos do Sistema de Proteção do Consumidor, esse que está aqui representado belíssimamente pela doutora Thelma Oliveira, pelo doutor Felipe, pelo doutor Ariana, Ministério Público da Bahia, PROCON e Defensoria Pública do Estado da Bahia, pelos pais responsáveis dos alunos, que também trouxeram vozes para nos ajudar a compreender esse problema, pela imprensa, que está aqui e reverberou, e noticiou, e ajudou todo mundo a compreender a dimensão do problema, mas também, sobretudo, e aqui eu falo, o meu lugar de fala exige que eu fale sobre isso, as escolas. As escolas também reconheceram o seu papel nisso, reconheceram a sua importância na solução, na busca da solução desse problema. Não por acaso o GVE, o Grupo de Valorização da Educação, se organizou para poder construir essa solução juntamente com o Sistema de Proteção do Consumidor. E eu queria fazer esse registro do GVE na pessoa do professor Psica, que está aqui presente assistindo essa coletiva, e que é um ícone da minha geração de adolescente, professor de matemática icônico da Bahia, e hoje lidera esse grupo.
Então, só foram essas diversas vozes, das mais diversas naturezas, que confluíram para esse momento. Esse acordo já é um marco. Ele é um marco. Ele é um marco pela sua extensão. São 46 escolas assinando. Eu não me lembro de um TAC com tanta gente assinando. É um marco porque muitas outras escolas que não participaram disso vão aderir, certamente vão aderir. É um marco pelo equilíbrio, é um TAC extremamente equilibrado, é um TAC que percebeu as diferenças dos estratos educacionais, a diferença dos tamanhos das escolas, do tipo de serviço que é apresentado, preocupado com o consumidor, preocupado com as escolas também, porque preocupar-se com a sobrevivência das escolas é também se preocupar com o consumidor. É curioso isso, mas se você se preocupa com a sobrevivência das escolas, você se preocupa com o consumidor também. E aí, eu disse que inverteria o início do discurso, porque eu preciso fazer o elogio agora, não no início. Esse TAC não teria saído com essa qualidade, com esse equilíbrio, com essa percepção das diferenças, se não fosse a condução firme, serena da doutora Thelma de Oliveira, que honra o Ministério Público do Estado da Bahia. Eu não conhecia a senhora, nunca tinha trabalhado, nós nunca tínhamos trabalhado juntamente, já tinha trabalhado com outros colegas da senhora no Ministério Público. Foi um prazer negociar com a senhora extremamente ética, sensível, diligente, rápida. Foi excelente, a senhora está de parabéns, a senhora honra o Ministério Público do Estado da Bahia. Queria também fazer o registro a Felipe, que eu já conheço há muito tempo, é um pouco mais novo do que eu, e pude ver o seu crescimento, Felipe, profissional, encontrar você nessa posição que você está de destaque hoje como um dos comandos da proteção do consumidor da Bahia e tendo conduzido da forma como você conduziu esse nosso acordo, extremamente ético, extremamente rápido nas respostas, direto, sem tergiversar. Então, é incrível, eu como baiano, estou orgulhoso disso. E a doutora Ariana, com quem eu tive menos contato, mas que soube também ter a sensibilidade para esse momento e trazer o olho da Defensoria Pública do Estado da Bahia, uma instituição que eu respeito demais, e a Defensoria Pública sabe disso. Tenho com a Defensoria Pública do Estado da Bahia um vínculo afetivo já há muito tempo. Então, ter a senhora também subscrevendo esse TAC é um motivo de muita satisfação. Os três estão de parabéns, são orgulhos do nosso Estado. E, para terminar minha fala, eu queria fazer um último registro. Este acordo é uma demonstração da vivacidade e da competência das instituições brasileiras e baianas. Num momento tão estranho pelo qual nós estamos passando, nós brasileiros estamos passando, caso único de crise sanitária, econômica e política no mundo ao mesmo tempo. Nesse ponto nós somos incríveis. Num momento como esse, um acordo mostra a vivacidade e a competência de nossas instituições. E eu faço questão de deixar isso registrado. Muito obrigado. Pronto, gente, meus colegas aí da imprensa podem começar a fazer a pergunta, podem usar o chat para fazer as perguntas e aí a gente direciona vocês para os entrevistados, tá? Podem começar. Milena, você que está me acompanhando, tem alguma pergunta já feita aí de algum jornalista? Por enquanto, não. Por enquanto, ainda não tem pergunta. Jornalista tem, né? Jornalista tem, que eu estou vendo aqui. Está todo mundo ouvindo, gente? Tem alguém com alguma dificuldade? Você está ouvindo, Bianca? Bianca falou que não estava ouvindo. Você já está ouvindo, Bianca, agora?
pode escrever aí no chat se você está ouvindo. Vitor vai fazer uma pergunta. Tá vendo, Milena? Vitor Castro, do À Tarde, Jornal à Tarde. Vitor Castro, do À Tarde. Estou esperando a pergunta. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se existe alguma penalidade para se alguma dessas 46 escolas descumprirem o que ficou acordado pelo TAC. Ok. Posso responder, Elane? Posso. Estão me ouvindo? Elane, eu não estou ouvindo você. Seu microfone está mudo, Elane. Estou ouvindo, doutora. Pronto, posso responder. Pode. Boa tarde, Vitor. Que bom que o Jornal à Tarde está aqui com a gente. Olha só, Vitor, existe uma cláusula, e eu estou com o TAC aqui em minhas mãos, justamente para essas consultas, uma cláusula em que prevê uma penalidade, em caso de descumprimento, uma multa diária no valor de R$600 para as escolas de porte maior, multa diária, e uma multa de R$300 também diária para as escolas do regime tributário do Simples. Essa multa, ela passa a incidir no momento que nós temos conhecimento do não cumprimento pela escola, nós notificamos a escola e essa multa passa a ter a incidência, a contagem da multa diária. Só esclarecendo, a partir deste procedimento, serão instaurados procedimentos administrativos para acompanhamento do cumprimento do TAC. O TAC é celebrado e a Resolução 174 do CNNP prevê um procedimento para fazer o acompanhamento da execução, porque se não fosse dessa forma, faríamos um TAC e como faríamos esse acompanhamento? Então, é instaurado o procedimento, o Ministério Público, dentro desse procedimento novo administrativo, ele requisita as escolas que demonstrem o cumprimento do quanto foi acordado. A escola ela vai ter o prazo para demonstrar esse cumprimento, esse prazo também é estabelecido aqui no TAC de acordo com a cláusula que foi estipulada, e cumprindo, arquiva-se também o procedimento administrativo. Não sendo cumprido, além da incidência da multa diária, o TAC ele serve como título executivo, ele pode ser executado judicialmente também. Então, espero que tenha respondido a sua pergunta. Ok, doutora, obrigada. Milena, parece que tem uma pergunta da Record aí. Oi, pode falar? Oi, Felipe do Procon. Consegue me ouvir bem? Consigo sim, doutor. Só aproveitando o comentário da doutora Thelma, que é extremamente pertinente e explica sobre a realização do TAC, é importante a gente resgatar até para poder eventualmente estimular novas perguntas nesse sentido, com informações que possam vir a ser complementares, é a ideia do TAC. O TAC é um termo de ajustamento de conduta como uma das possibilidades no procedimento que é instaurado no âmbito do Ministério Público e conta com essa parceria do PROCON, que na provocação ele tem aí, a gente recebeu denúncias de 42 escolas, unidades escolares foram denunciadas pelos pais de aluno que buscaram aí a tentativa de solução ou entenderam haver um problema entre qualidade de aulas, entre valor de mensalidades, eventuais descontos. Então, foram formados processos administrativos no âmbito do PROCON e no âmbito também do Ministério Público, como o doutor Thelma deixou de forma muito clara e fácil de que haja esse entendimento. A solução que é prevista por um TAC é evitar que aqueles processos individuais façam o seu trâmite ou caminhem separadamente ou possam chegar a resultados diferentes ou resultados em tempo que talvez não guardassem a efetividade e o poder de solução que a gente está propondo através desse TAC. Então, existem as obrigações do TAC e, uma vez descumpridas, a gente tem a certeza aí de que a atenção está sendo voltada tanto por parte dos órgãos do consumidor quanto das escolas. Na remota hipótese desse TAC ser descumprido, haveria previsão, como a doutora Thelma falou, de seguir o processo pelo Ministério Público e os processos que, porventura, possam ser reabertos lá no PROCON. Então, essa é uma forma de visualização, que a nossa intenção foi muito mais de resultado, de entregar efetivamente a solução à sociedade do que efetivamente aplicar uma multa sancionatória ou aplicar um valor que a escola, porventura, só viesse pagar depois e o problema não fosse resolvido. Então, o foco nosso foi a solução efetiva do problema que se apresenta agora, nesse momento.
Felipe Costa, da Record, ele pergunta sobre como foi feito o cálculo para se chegar a esses descontos. Na verdade, como se trata de um acordo, foi um consenso, essa foi uma proposta discutida, foi feita uma proposta inicial, que nós não aceitamos um valor mais baixo, nós fizemos uma outra proposta, e as escolas se reuniram e chegaram a esse valor. Se você me perguntar, foi com base nas planilhas de custos? Não, não foi com base na planilha de custos, foi uma proposta onde as escolas estudaram as suas condições financeiras e aí deram essa resposta para a gente. Nisso aí, eu vou pedir ao doutor Fred que esclareça como é que as escolas chegaram a esse valor, e um valor que para nós era um valor razoável de aceitação, dentro de um valor que já vinha sendo praticado por outras escolas em outros lugares, mas não foi feito, eu diria assim, um cálculo específico, foi redução de X de despesa e X de desconto, não foi nesses termos. O doutor Fred pode esclarecer para a gente, inclusive, em relação a como as escolas chegaram a esses valores. Veja, como se trata de um acordo coletivo, um acordo que envolve tantas escolas, dos mais variados tamanhos, dos mais variados portes, tipos de educação, era preciso criar um desconto que pudesse servir a todas elas. Então, tinha que ser um desconto apto a funcionar para as diversas realidades, são muito distintas. Então, nós pensamos inicialmente em descontos diferentes a depender do tipo de ensino. Então, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Então, criamos 3 estratos, porque a prestação de serviço é muito diferente para cada um desses estratos nesse momento. E levando em consideração, além da redução de custos que, em alguma medida, houve, e de fato houve em alguma medida, sobretudo quanto às medidas governamentais, de outro lado, houve também um aumento de outros custos, quer pela necessidade de você fazer readequações sanitárias e readequações de plataforma de ensino, porque isso pegou todo mundo de surpresa, quer porque houve um aumento de inadimplência por conta da crise. Então, nesse jogo de receita, de despesa, de perda de receita, etc., e com as características tão diversas das escolas, chegamos a um número que nos pareceu um número que as escolas poderiam atender sem se comprometer mais do que já estão comprometidas, porque a situação das escolas não é boa, de boa parte delas não é boa, e o Ministério Público, o Procon e a Defensoria também compreenderam que esse montante é um montante que atinge bem a coletividade, atendendo a esses diversos interesses que eu mencionei no início da minha exposição. São essa multiplicidade de interesses. Oi, Ariana. A título de complementação, Ariana, a professora que está falando. Estão me ouvindo? Estamos sim, doutora. Sim, doutora. Os órgãos de defesa do consumidor, eles tiveram uma preocupação de não aplicar um percentual linear sem analisar a especificidade daquela instituição. Inclusive, teve muitas instituições que não aderiram TAC, porque não tiveram o fôlego financeiro para aqueles determinados percentuais. Isso não nos impede de analisarmos a sua planilha de custos, ver a situação real da sua instituição diante desse cenário excepcional e, a partir daí, construir um percentual específico para aquela instituição. Então, tivemos esse cuidado de estar praticamente analisando, fazendo recortes de portes de instituição e em consenso, aplicando um percentual que possa adequar aquela realidade daquele recorte, daquele grupo de instituição. Então, esse é um cuidado que a gente teve, inclusive para não inviabilizar pequenas instituições que não têm um fôlego financeiro tão grande quanto grandes instituições com centenas de alunos. Então, tivemos esse cuidado também. A título de complementação também, Ariana, doutora Ariana e Elane, e quem fez a pergunta, nos procedimentos que nós temos instaurados, procedimentos individuais, aqui em Salvador, dos que nós temos conhecimento, apenas 2 escolas não forneceram nenhum tipo de desconto. E hoje eu tive a grata satisfação de que essas 2 escolas já
entraram em contato comigo, já manifestando interesse em rever essa posição. Então, para mim, foi uma felicidade muito grande a gente ver que o nosso TAC ele deu frutos não só nesse procedimento, não só em relação a esses consumidores, mas com certeza alcançarão outros tantos consumidores. Tenho certeza que outras virão. Doutora. Alguém mais vai falar? Helena, tem alguém? Bianca, do Portal à Tarde. Ela está perguntando quanto a faculdades e cursos de idiomas. Existe alguma mobilização semelhante? Olha só, isso eu faço questão de responder. No Ministério Público em Defesa do Consumidor, nós temos 5 promotorias e nós dividimos por atribuições. Então, para mim, para a terceira promotoria, eu fiquei com as escolas. Então, eu posso responder pelas escolas. Em relação aos outros cursos, ficaram com as outras promotorias e eu não tenho como te responder. Só sei que a minha postura, desde o primeiro momento, desde a recomendação número 6, foi incentivar a conciliação. Primeiro, entre alunos, entre pais, responsáveis e escola, e segundo, e por último, agora, entre os órgãos de defesa do consumidor e os representantes da escola. Mas eu não posso responder pelas outras promotorias de justiça. No tocante... perdão, doutora, você primeiro. Não. Obrigada, doutor. No tocante à Defensoria Pública, estamos fazendo um trabalho de oficiarmos as instituições de ensino superior e buscar, da mesma forma que fizemos com a educação infantil, fundamental e ensino médio, incentivar o diálogo e o consenso. Então, estamos nessas tratativas, a partir das denúncias que nos chegam, estamos suscitando e fomentando, junto com as instituições de ensino, esse diálogo para uma resolução dessa demanda, desse conflito, né, posto aí para nós. Respondendo enquanto Procon Bahia, eu faço a anotação de que as universidades também estão no radar do Procon Bahia. A gente já fez contato com algumas dessas instituições pedindo informações exatamente na linha da qualidade do ensino e principalmente na linha da redução ou abatimento da mensalidade, trazendo a proporcionalidade do que foi deslocado de aula presencial para atividade remota. E o Procon Bahia, ele atualmente preside a Associação Brasileira de Procons, ou Procons Brasil, que é a sigla que nos identifica. A Procons Brasil já editou recomendação muito próxima da linha da recomendação número 6, que a doutora Thelma emitiu aqui no estado da Bahia, voltada às escolas, mas que em determinado ponto da nossa nota Procons Brasil também toca as universidades e as faculdades ou instituições de ensino superior. Elas, inclusive, são merecedoras de uma atenção especial, não só dos órgãos, como dos consumidores, pelo fato de que o período letivo dela, via de regra, transita no intervalo de tempo de 6 meses. E em 6 meses a gente já teve pelo menos 3 deles que foram comprometidos pela pandemia. Então, o trato para tornar viável entre universidades, cursos livres, escolas de ensino médio, ensino fundamental, por exemplo, ele precisou ser separado e dar trato diferenciado, ao menos sob a ótica que o Procon apresenta, para que fosse possível se chegar a um resultado. Nesta linha de pensamento, nós temos o TAC formado para escolas de ensino médio e de ensino fundamental. A gente tem as recomendações voltadas a creches e berçários, e enquanto Procons Brasil, nós emitimos também a recomendação para as universidades ou para instituições de ensino superior. Por que eu estou fazendo questão de segregar aquilo que é Procon Bahia e aquilo que é Procons Brasil? Nós, enquanto Procon Bahia, emitimos com a territorialidade do nosso estado. Na qualidade de presidente dessa associação, nós trazemos de fora as melhores práticas e aplicamos no estado da Bahia, tal qual nós exportamos as melhores práticas ou melhores resultados aqui, chegamos também para os outros PROCONs em todo o Brasil. E nessa mesma linha, na segunda-feira, me perdoe, na segunda e na terça-feira agora, na segunda e terça, sexta-feira foi uma outra mobilização em campanha nacional de todos os PROCONs. Eles foram fomentados a fazer parte do que nós já conseguimos aqui na Bahia. Isso mostra que a Bahia está no estado de vanguarda, a Bahia tem esse protagonismo
E, mais uma vez, essa ferramenta TAC que nós conseguimos construir aqui, potencialmente vai ser expandida, como foram as falas iniciais, para os outros estados do Brasil, que não temos conhecimento de, em um único TAC, em um único instrumento, nós abarcarmos aí cerca de 50 escolas, estou aqui arredondando os números para facilitar, e não há notícia no Brasil de um fato como esse. Então, muito provavelmente, assim como nós praticamos para as universidades, essa prática que nós conseguimos ter para as escolas haverá de ser repercutida também. Então, mais uma vez, eu parabenizo a doutora Thelma, que conduziu ao tomar conhecimento aí por parte das denúncias do PROCON e dos consumidores, conduziu esse trabalho também. A doutor Fred, que em contraponto das escolas, conseguiu trazer a razoabilidade e as discussões por parte daqueles fornecedores, garantindo que eles existam, que eles persistam e que eles possam, ao final de toda essa loucura que a gente vive, de incertezas, a retomada da normalidade, que as escolas possam estar lá para poder continuar prestando serviço para o consumidor. Ok, doutor. Milena tem uma pergunta. Marina, do Jornal Correio. Quando o TAC começa a valer e as escolas devem começar a dar os descontos, e os pais que não puderem arcar com os custos, podem fazer negociações de mais descontos diretamente com as escolas? Sim. Então, são duas perguntas. Certo. A primeira pergunta, quando o TAC começa a valer? A vigência do TAC para os descontos é a partir do mês de junho. Aí as pessoas podem perguntar, como já vim me perguntando, doutora, e por que se a pandemia começou em março e já não tem aula presencial em abril e maio? A conclusão a que nós chegamos é que as escolas, a grande maioria, eu diria que praticamente todas, o doutor Fred pode até me confirmar, todas que firmaram o TAC aqui, elas concederam descontos em maior ou menor proporção, muito próximo disso que nós conseguimos aqui, nos meses anteriores. Muitas em abril, outras em maio. E a vigência do TAC vai no mês que retornarem as aulas, ele ainda vai ter desconto, no mês seguinte é que vão se encerrar os descontos. Então, a vigência é a partir de junho, por conta desse motivo. Porque, como volto a dizer, a grande maioria das escolas concedeu descontos em maior ou menor proporção nos meses anteriores. Além disso, a medida provisória 936, salvo engano, muitas escolas aderiram a essa medida no mês de abril e passaram a vigorar, consequentemente, a partir do mês de maio. Então, foi quando houve uma redução mais clara dos custos da escola. Porque, meus amigos, a redução que todo mundo, primeira coisa que se fala, diminuiu conta de água, diminuiu conta de luz, e essa redução significa um percentual muito pequeno nas escolas. Então, nós trabalhamos no sentido de não inviabilizar e, infelizmente, mesmo trabalhando assim, muitas escolas vão se tornar inviáveis depois dessa pandemia. Nós temos relatos, eu tenho uma escola de 30 alunos, 18 pediram rescisão de contrato. É creche. Então, mas como eu posso chegar para essa escola e pedir que essa escola dê desconto para esses 12 alunos? Eu posso pedir que ela tente negociar com os pais e chegue ao consenso. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o próprio TAC, ele prevê que as escolas podem sentar com os pais ou responsáveis e ver situações individualizadas, situações onde houve perda de renda. O pai pode chegar e conversar. Eu tenho situação, ontem eu recebi um comunicado de uma escola que ela deu gratuidade ao aluno, ela deu descontos altos aos pais que não podiam pagar o que nós chamamos de descontos individualizados e chegou ao ponto de dar gratuidade a um aluno porque os pais perderam totalmente a renda. Então, o TAC, ele não viabiliza, pelo contrário, ele prevê que as escolas abram um canal de discussão e tratem de forma individualizada essas situações que são específicas. Além disso, o TAC também, ele prevê a possibilidade de, caso a escola tenha dado um desconto maior do que esse previsto, vai prevalecer o desconto maior. Então, se uma escola deu um desconto, como nós temos, não está no TAC, mas escola separada, deu um desconto de 40% na educação infantil, se essa escola aderir ao TAC, vai prevalecer esse desconto maior. Então, nada que prejudique o consumidor é previsto no TAC. Muito pelo contrário, sempre a cláusula que melhor favoreça o consumidor.
Doutora Thelma, só para complementar, da mesma forma que também tratamos as escolas ouvindo as suas dificuldades, a sua situação real ali, no caso concreto, sensibilizamos também as instituições de ensino para que façam a mesma coisa e abram um canal de diálogo com aqueles pais que estão com dificuldade, tiveram sua renda diminuída ou até com desemprego por conta do isolamento social. Então, tivemos esse cuidado também com esta parcela de alunos que hoje não conseguem honrar com sua mensalidade por conta da perda da renda. Então, buscamos também sensibilizar essas escolas para que possa abrir este canal de diálogo e analisar caso a caso e tentar equacionar essa situação, que realmente é uma situação bem difícil para os pais hoje em dia, que perderam suas rendas e seus empregos. Tem mais uma pergunta de Aina, do BNews. Muitas escolas ficaram de fora do TAC. Qual o motivo? É muito simples. O que aconteceu? Quem demonstrou a vontade de celebrar o TAC foram as próprias escolas. O Ministério Público instaurou o procedimento e aí eu fui instado a me manifestar através do GVE, do Cinep, onde nós marcamos uma primeira reunião e, para minha surpresa, eu já tinha ouvido falar do GVE, tinha ouvido até uma entrevista e tinha um representante do GVE que conhecia esse grupo, que passei a admirar através do senhor Francisco Psica, que também, pelas histórias, também já sou sua fã, senhor Francisco, passei a admirar. E essas escolas, através do Dr. Fred, propuseram ao Ministério Público a celebração de um TAC global, de um TAC com todas essas escolas. Então, daí, é realizado esse TAC com essas escolas. Mas nada impede que outras escolas venham e que, nos procedimentos que nós temos instaurados, nós realizemos TACs. Inclusive, eu estou com 9 audiências marcadas para a próxima semana, com 9 escolas diferentes, onde eu já encaminhei uma minuta de um TAC similar a essa que nós firmamos, para que essas escolas analisem e sinalizem para mim a viabilidade de firmar em TAC. Tive também escola que disse que não ia firmar TAC porque estava cumprindo tudo o que a legislação determinava. Eu respondi que, dentro da lógica do Ministério Público, precisava ajustar algumas coisas, aí, mesmo assim, insistir no TAC. Nós só vamos judicializar em último caso, mas, se for necessário, vamos judicializar. Mas, por essa razão de as outras escolas ficarem de fora. Só para deixar claro, né, doutora Thelma? Doutora, só complementando, ainda hoje eu mandei expedir um ofício ao Cinep, solicitando ao Cinep a manifestação no sentido de que as escolas, se eles representam, se tem interesse, as outras escolas em firmar o TAC. Então, não excluímos ninguém, não. Estamos aqui abertos à negociação. Só para deixar claro, doutora Thelma, que o TAC é um termo de ajustamento de conduta. É um acordo extrajudicial. E esse acordo não pode obrigar quem não aderir ao termo a assinar o TAC. Que existe consenso, ela tem que ter uma propriedade, que é algo social. Aquelas escolas não aderiram e não estar na futura não cumprir com das instituições, todas elas fizeram as suas reclamações, a Defensoria da Educação, a dessas escolas no trato com essa questão, realizar é o último caso. Por isso que nem todas estão, mas não impede de realizando daquele último. Doutora Ariana, seu áudio cortou. Se a senhora puder repetir, tira o vídeo, fica só a sua voz, porque eu acho que é a internet. Deu para ouvir muito pouco quando a doutora Ariana falou. Agora? Eu acho que é alguma instabilidade, doutora Ariana. Da internet. E agora, tá melhor? Tá melhor. Tá melhor. Tá melhor.
Vocês me ouvindo até que parte? Bom, resumindo. Boa tarde. Hã? A gente ouvia e cortava, depois ouvia de novo, depois cortava de novo. E cortava. Na verdade, resumindo, o TAC é um acordo extrajudicial que as partes precisam querer, precisam voluntariamente querer aderir aos termos do TAC. Então, não é nada impositivo. Isso não nos impede de futuramente estar realizando outros acordos, porque o TAC nada mais é do que um acordo extrajudicial com outras escolas. Então, essa aqui é o início de futuras tratativas conciliatórias para que a gente não precise ir ao judiciário, porque o judiciário é o último do último caso. Doutora, me permita só, talvez, sintetizar de uma outra forma, se o tempo nos permitir, Elaine. Tá, ou Milena. Pode falar. Veja, na verdade, só para que a gente possa sistematizar, e aí eu peço ao final da minha fala concordância, principalmente do doutora Thelma, na qualidade de anfitriã dessa nossa coletiva, e de doutora Ariana como aquela que acompanha e dá muita da razão, né, da sobriedade, da racionalidade nas nossas discussões. Mas, basicamente, essa pergunta que foram feita, a gente tem algumas linhas de corte. Primeiro, eu tenho um universo de escolas existentes em Salvador. Deste universo de escola, existem aquelas que foram denunciadas ou no PROCON, ou na Defensoria, ou no Ministério Público. Da parte do PROCON, nós tivemos, por exemplo, 42 escolas. Então, de todo o universo de escolas, apenas aquelas 42 poderiam ser processadas ou circunstancialmente virem a fazer um TAC. Desse universo denunciado, todas elas são processadas, seja no âmbito do PROCON, do Ministério Público ou da Defensoria. Entre essas que são processadas, algumas sentam à mesa para propor algum tipo de negociação. Então, por isso que neste primeiro intervalo, ou fruto desse terceiro recorte, nós temos as escolas que entenderam ser legítimo os pedidos de PROCON, Defensoria e MP, sentaram à mesa e firmaram o TAC, o que não significa dizer que negociar com elas não existe negociação com as outras empresas. E essa negociação vai ser nos mesmos termos e rigores da defesa do consumidor que conduziram esse primeiro momento. Então, haverá escolas que irão aderir ataques parecidos com esse, digo porque são procedimentos independentes, e haverá escolas que, insistindo na negativa, ou sendo silente, reticente, ou simplesmente ignorando o pedido do seu próprio consumidor, serão processadas e haverão de ser multadas e sancionadas ao final do processo. Ok. Mais alguma pergunta? Colegas, nós já estamos a 1 hora. Já vamos encerrar a nossa coletiva. Oi, doutor. Elaine, eu posso fazer uma consideração final? Pois não, pode, sim, lógico. Já que estamos terminando aqui, eu acho que esse acordo, ele pode, e talvez deva, ser levado em consideração nos debates parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que está travando essas discussões, para perceber a necessidade, primeiro, de perceber as diferenças. Não se pode tratar tudo da mesma forma. As coisas diferentes merecem tratamento diferente. E as diferenças se dão não só de porte, como tipo de ensino, como efetivamente a prestação de serviço. Há escolas que prestam bom serviço, há escolas que não prestam bom serviço. Há escolas que querem ajudar, há escolas que não querem ajudar. Então, é preciso pensar a diferença, debater isso, quem sabe, essa experiência tão exitosa, conduzida pelos órgãos de proteção ao consumidor da Bahia, consiga inspirar a Assembleia Legislativa nessas discussões que estão acontecendo nesse momento. Posso me manifestar, Ana? Pode, sim. Fica aqui o nosso pedido para... Nós, inclusive, doutor Fred, assim que instauramos o procedimento, nós instamos a Assembleia Legislativa a se manifestar sobre a medida, sobre o projeto de lei, que, salvo engano, é o número 35, se não tenho bem certeza, que se encontra em tramitação,
mas não obtivemos resposta. Infelizmente, não obtivemos resposta. Chegamos até a reiterar esse ofício, informaram que tinha ido para o e-mail errado, mas não obtivemos resposta. Fica aqui o nosso apelo para que a Assembleia Legislativa olhe com outros olhos, com um pouco mais de sensibilidade, veja as diferenças entre os vários níveis de ensino, para que possa se aprovar uma lei, se aprovar uma legislação, que seja uma coisa mais sensível. Eu quero registrar aqui também, Elane, a todos os presentes, aos seus jornalistas, um avanço super importante que nós conseguimos, no que se refere à educação infantil, assim denominada de creche, até 3 anos de idade. Nós conseguimos, com muita luta, foi inclusive um ponto muito grande de divergência, que os pais tivessem o direito de fazer a suspensão desses contratos, ou a rescisão sem multa. Por quê? Porque não tem como haver reposição de aulas para creche, não tem como haver reposição de aulas ou se ministrar aulas virtuais para crianças de até 3 anos de idade. Então, nós conseguimos estar aqui na letra D, na cláusula 10ª, se eu não me engano, cláusula 5ª, letra D, essa possibilidade de que as escolas permitam que os pais façam a suspensão ou que tranque a matrícula, que encerre o contrato com a isenção de multa. Isso para a gente foi extremamente importante, porque era uma queixa muito grande dos pais, que não queriam perder o contato com aquela escola e que não queriam, de alguma forma, cancelar a matrícula, mas também que não achavam justo estar pagando por um serviço que não estava sendo prestado. Eu chamo a atenção também que, durante todo o TAC, nós sempre trabalhamos em cima da qualidade do ensino a ser fornecido, ou do serviço a ser prestado, se é que se pode chamar educação simplesmente de serviço, mas essa é uma coisa que nós insistimos muito para que a qualidade do serviço fosse prestada de forma, que o serviço fosse prestado de forma eficaz, de forma que atendesse as várias vertentes do ensino. Então, isso foi uma grande conquista. Outra conquista também super importante é a ausência de multa em qualquer caso de rescisão de contrato ligado à pandemia. As escolas se comprometeram a não cobrar multa. Entretanto, é preciso que essa não cobrança de multa tenha um vínculo com a pandemia, porque não é qualquer rescisão que vai deixar de ser cumprido o contrato. Então, essas foram algumas conquistas bem importantes, tão importantes quanto os percentuais que nós conseguimos, e, assim, foi uma luta a gente chegar a esse patamar. Sabemos que esse TAC vai haver insatisfação de muita gente de lado a lado, há sempre insatisfação, porque aquele velho ditado que não se agrada a todo mundo, e realmente não tem como se agradar a todo mundo. Mas o nosso esforço foi muito grande, nós temos consciência do dever cumprido e estamos dispostos a fazer as adequações necessárias, vamos fazer os acompanhamentos necessários para que esse TAC, efetivamente, ele surta efeito e traga uma resposta satisfatória à sociedade. Ainda tem espaço para uma última pergunta? Sim. Sim, vamos lá. Marina do Correio, ela perguntou: o que levaria a uma judicialização? As escolas que não assinaram o TAC ainda podem aderir ou outro TAC terá que ser feito? E, por fim, ela pergunta: vocês poderiam passar os valores das multas para as escolas que descumprirem o TAC? Os valores das multas nós já falamos. Para as escolas que são optantes pelo Simples, pelo regime tributário simples, não é isso? A multa é de R$300. Para as demais, a multa é de R$600, multa diária. Adesão ao TAC, eu digo que dentro dos procedimentos do Ministério Público não é possível uma adesão ao TAC, e sim formalização de outros TACs com a mesma natureza. Eu não posso simplesmente fazer um termo aditivo e dizer, olha, desse TAC vão participar mais essas outras escolas. Eu não tenho previsão, dentro dos procedimentos administrativos regulamentados pelo CNMP, esse tipo de adesão, esse tipo de instrumento, mas a gente pode formalizar. O que levará a uma judicialização? Bem, nós temos os procedimentos em curso de muitas escolas ainda, que não fazem parte desse grupo. As que fazem parte desse grupo terão seus procedimentos arquivados por conta da celebração de um TAC, já que a celebração de TAC é forma de finalização de procedimentos administrativos em inquéritos civis. Então, as outras escolas que nós temos procedimentos instaurados,
Caso não se chegue a um consenso, não consiga se fazer um TAC, as escolas não cumpram, porque tem escola que não quer fazer TAC, mas ela cumpre tudo, então a gente vai arquivar pelo cumprimento. Tem escola que basta, ou tem situações que basta uma recomendação, a escola cumpre a recomendação, o ente cumpre a recomendação e se arquiva o procedimento. Mas se a escola, ou o ente, ou seja, que unidade for, ela se recuse a negociar, se recuse a cumprir o que determina a legislação, se recuse a negociar com o consumidor, aí sim, poderá levar a um ajuizamento de uma ação civil pública. Mas eu adianto desde logo que nós ajuizaremos, se ajuizaremos ações individuais na análise de cada escola, de cada situação, de per si. Okay. Me permita só complementar, vez que há procedimentos também abertos no PROCON e eles possam ser também objeto de multa. O PROCON ele atua enquanto poder de polícia administrativa, fiscalizando e monitorando as relações de consumo. Uma vez que se estabeleça a obrigação do TAC, por exemplo, o descumprimento pode gerar a multa de R$ 600 por dia de descumprimento daquela determinada obrigação. Eu vou trazer em exemplos. Ficou estabelecido que as escolas, em até 5 dias, devem estabelecer e divulgar um canal de atendimento para que os pais de aluno possam entrar em contato, seja tratando do seu caso pessoal, seja já na fase de negociação de um valor ou de uma forma de pagamento que individualmente lhe seja mais viável. Descumprir essa obrigação, por exemplo, a cada dia de descumprimento pode gerar uma sanção para aquela unidade escolar que, porventura, não tenha cumprido com essa obrigação. Apenas para ilustrar e trazer de exemplo. Extra TAC, para além do TAC, as escolas que não assinaram o TAC ou que não vierem a formalizar novos TACs, ainda que no mesmo termo, como a doutora Thelma deixou muito claro, não é adesão, ele entra ou sai do TAC, o TAC está fechado, não tem como mexer neste, mas não impede que a mesma redação se repita individualmente com outras escolas. Mas supondo que aquela escola, então, resolva, por motivos administrativos ou individuais daquela escola, não realizar nenhum tipo de ajustamento. Ela prefira o enfrentamento do processo administrativo no PROCON ou judicial, circunstancialmente, numa ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, seja ele sozinho ou, novamente, em conjunto com Defensoria Pública e PROCON. No âmbito administrativo, que é o que toca ao PROCON, as 42 escolas estão em fase de processamento, sendo que aquelas que são signatárias desse TAC terão seu processo suspenso até o cumprimento final do TAC, e aquelas que não estiverem neste primeiro acordo, neste primeiro ajustamento, seguirão com o processo, tendo a possibilidade de ou fazer um TAC, ou a possibilidade de apresentar sua defesa. Se a defesa da escola não for aceita, se a defesa da escola não trouxer argumentos que comprovem todas as atitudes para preservar a qualidade da aula e a relação de consumo daquele contrato, essa escola sim pode vir a ser multada num valor que varie de R$ 600 até R$ 6 milhões numa multa dentro de um processo que tramite no PROCON. Não impede que, além deste processo no PROCON, exista também o ajuizamento da ação civil pública. Então, para as escolas, é muito mais vantajoso sentar à mesa e negociar, sejam estas ou outras condições particulares que garantam o direito do seu consumidor, do que partir para um enfrentamento, seja ele administrativo ou judicial. Não haveria vantagem nem para um lado nem por outro. E é exatamente com o espírito de conciliar, palavra de ordem do PROCON, que nós propusemos, junto com o Ministério Público, mais uma vez eu agradeço a sensibilidade de doutora Thelma, a sobriedade e o apoio incondicional de doutor Solon, coordenador das promotorias de apoio ao consumidor, e também de doutora Ariana, que esteve aqui junto com a gente na formalização desse instrumento legal. Bom, no que diz respeito à Defensoria Pública, quando o caso chega à instituição, o caso concreto, observamos a situação em concreto e, a partir daí, suscitamos a instituição que está sendo denunciada naquele momento e com informações para entender do porquê que ela não está tendo uma conduta proativa
de adequação desse contrato, e, a partir daí, observamos a instituição como um todo e, caso necessário, a partir de esgotado todos os meios conciliatórios, infelizmente, a gente tem que entrar com uma ação civil pública no âmbito da escola. A postura da Defensoria também é nesse sentido, de atuar caso a caso, escola a escola, vendo a sua peculiaridade, e, a partir daí, se não houver uma resolução desse conflito de forma amigável, aí sim podemos entrar com uma ação civil pública. Ok. Doutor Fred, quer dar uma palavra, mas que a gente está encerrando, eu vou passar a palavra para a anfitriã, doutora Thelma. Quer falar mais alguma? Eu só queria parabenizar todos novamente, agradecer esse período de negociação, com aprendizado mútuo, aprendi demais com vocês, e acho que a gente conseguiu produzir um belíssimo resultado para Salvador e para a Bahia, um modelo aí a ser seguido. Ok, doutora Thelma, nossa agradeço anfitriã. A participação de todos, agradeço especialmente a imprensa, que desde o primeiro momento fez uma divulgação brilhante, desde a nossa recomendação, deu todo o apoio e de forma correta, fez uma divulgação responsável, uma divulgação sensata, deu a proporção que tinha que ser dada. Então, os meus agradecimentos aqui à imprensa, eu espero contar com vocês também no momento da divulgação desse nosso TAC, para que a gente possa trazer mais escolas para firmar novos TACs com a gente. Agradeço aos meus parceiros, agradeço as palavras do Dr. Fred também. Dr. Fred, eu só não me conhecia porque eu passei 15 anos em Nazaré das Farinhas, então trabalhei lá durante 15 anos, mas estou aqui na capital só há pouco mais de... Aliás, hoje completa 4 meses, e está sendo realmente gratificante trabalhar, especialmente com o senhor, que é uma referência para todos nós, como processualista, como professor. Então, fica aqui a minha admiração pelo senhor Felipe, doutor Felipe, me perdoe já pela intimidade também, meus agradecimentos, doutora Ariana, e agradeço aos jornalistas presentes e a nossa equipe de imprensa do MP, na pessoa de Elane, e um grande abraço para o meu coordenador, Solon, e para a minha chefe, doutora Norma. Muito obrigada a todos. Ok, gente, então eu vou dar por encerrada esta sessão, nessa coletiva de imprensa, agradecendo a doutora Thelma, nossa anfitriã, demais representantes das instituições aqui tão importantes da nossa sociedade, a doutor Fred, agradecer aos meus colegas de imprensa e a minha equipe. Tá? Qualquer mais outras informações que vocês precisarem, podem nos procurar na assessoria de imprensa do Ministério Público. Ok? Um abraço a todos. Um abraço a todos. Boa noite, fiquem em casa e use máscara. Boa noite, tchau, tchau.